Olá pessoas, eu sou o Eider do canal Onde Clica. Hoje eu vou estar fazendo a correção da prova de informática do concurso do IFES. O concurso do IFES ele teve nível C, D e E. Para cada um desses níveis, a prova de informática foi diferente. Essa primeira prova é a prova nível C. Ela foi aplicada para quem fez o concurso para assistente de laboratório e auxiliar em administração. O resultado dessa prova foi homologado, saiu agora final de março de 2017. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar a prova, acessar o gabarito. E vou estar explicando aqui as questões. A primeira, ela diz que um servidor utiliza um computador com teclado padrão ABNT2 semelhante à da figura a seguir. E ele quer saber, para eu digitar o símbolo do parágrafo, que é esse daqui, qual é a combinação correta. Aí nas opções eu tenho Alt mais parágrafo, Ctrl mais parágrafo, Alt GR mais parágrafo, Alt Shift mais parágrafo e Windows Key mais parágrafo. Bom, aqui no teclado a gente tem a tecla Shift, o Ctrl, o Windows Key, o Alt e o Alt GR. E eu tenho o Windows Key aqui de novo e tal. Bom, a maioria das pessoas sabem que o Shift serve para eu fazer uma letra maiúscula ou para eu acessar uma segunda função da tecla. Por exemplo, aqui na tecla 8, eu tenho em um único botão do teclado duas funções. Eu tenho o 8 e eu tenho o asterisco. Se eu quero digitar 8 somente, é só apertar a tecla 8, sem pressionar nenhuma outra tecla junto. Se eu quero digitar o asterisco, eu pressiono Shift e a tecla 8. Então, o Shift, que é essa tecla daqui, serve para eu acessar essa segunda opção do teclado, essa segunda função da tecla. Existem algumas teclas que têm três funções. Por exemplo, aqui a tecla do 3, por exemplo, ou do 2, eu tenho a função do número 2, o arroba, e eu tenho esse 2 aqui que é aquele de potência, né? De elevar a potência. E temos também aqui a tecla que é a questão dessa que foi feita na pergunta. Eu tenho o igual aqui, eu tenho o mais, que é a segunda função da tecla, e eu ainda tenho o parágrafo, que é a terceira função da tecla. Bom, para eu acessar a terceira função da tecla, eu uso o Alt GR, que é essa tecla daqui. Então, Alt GR, ele aciona a terceira função. Então, se eu quero escrever o parágrafo, como está pedindo ali na questão, vou apertar Alt GR e aquela tecla do igual, do mais e do parágrafo vai aparecer o parágrafo. Bom, e a tecla Alt? A tecla Alt sozinha, eu não uso ela para digitar nada, se eu apertar Alt, mas a tecla não vai aparecer nada ali. O Alt, ele, com um programa aberto, por exemplo, aqui que eu estou com um bloco de notas, se eu apertar o Alt, ele vai acionar a primeira opção do menu. Então, vocês podem ver que a palavra arquivo ali ficou marcada. Se eu apertar Enter, vai abrir as opções do menu e eu posso estar acessando isso sem usar o mouse, né? O Alt, combinado com outras teclas também, fazem outras funções no sistema. Por exemplo, o Alt Tab aqui me permite navegar entre as janelas abertas no sistema operacional. O Windows Key, que é a tecla do Windows, em alguns computadores essa tecla ela vem com a bandeirinha do Windows, também serve para eu acionar algumas funções do sistema operacional.
Por exemplo, o Windows mais R abre o executar do computador. O Windows mais E abre o explorador de arquivos. O Windows mais L serve para bloquear a sessão do computador. Então, são outras questões também que podem ser pedidas em concurso, que envolvem as letras as teclas do teclado. Então, como nós vimos, a função, a opção correta seria Alt+GR mais parágrafo, porque o parágrafo ele é a terceira função dessa tecla, e para acionar a terceira função da tecla eu uso o Alt+GR. Um outro exemplo, por exemplo, se eu quisesse digitar um número elevado, por exemplo, se eu quero colocar 9 elevado a 2, eu digito 9, Alt+GR mais a tecla 2. Se eu quero digitar aquilo lá do primeiro lugar, eu coloco 1 mais Alt+GR e o primeiro. Ou primeira, né? Primeira colocação, Alt+GR mais o A, que são essas opções aqui. Então é isso. O correto aqui seria Alt+GR mais parágrafo. A segunda questão, ele vem falando da opção desligar ou sair. A figura a seguir apresenta o fragmento do menu do contexto disponível no Windows 8. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o símbolo do Windows, que é o mesmo menu iniciar, sobre as opções disponíveis no submenu desligar ou sair, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, explicando aqui as funções sair, suspender, desligar e reiniciar. Primeiro, reiniciar e desligar todo mundo sabe o que é. Reiniciar, o computador desliga e liga de novo em seguida. Você perde tudo que você estava fazendo, ele apaga tudo e começa tudo de novo. Desligar é desligar, está dizendo o nome. Suspender, eu não desligo o computador, mas eu coloco ele num modo em que ele fica em economia de energia. Então, o suspender, ele guarda a sessão e o computador fica ali esperando para ser acionado de novo. E o sair, eu uso para poder trocar de conta. Então, se eu estou logado no meu usuário e eu uso sair, ele volta para aquela tela de login. Então, aqui vamos ver as opções. A primeira, na opção sair, o computador não é desligado, apenas desconecta o usuário corrente. Sim, sair não desliga, só faz eu sair do usuário que eu estou logado no momento. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, na opção suspender, o computador permanece ligado, mas com baixo consumo de energia. Verdade também. Então, o primeiro e o segundo são verdadeiros. A terceira... tinha uma outra parte. Os aplicativos permanecem abertos e quando o computador é ativado, volta instantaneamente para o ponto em que estava. Sim, está correto. A terceira, na opção desligar, caso haja qualquer aplicativo aberto, o Windows apresenta uma mensagem e alerta e não desliga até que o usuário feche todos os aplicativos. Bom, o Windows emite sim esse alerta, mas ele não fica ali esperando você fechar todos os aplicativos. Ele já vai fechando. Então, o que está errado aqui é dizer que ele não desliga até que o usuário feche todos os aplicativos. Na verdade, ele vai desligar sim. Então, essa opção está errada. E a última, na opção reiniciar, todos os aplicativos são fechados, até aí sim. O computador é desligado e ligado novamente na área de trabalho do usuário corrente. O que está errado aqui? Se eu tenho vários usuários no computador, quando eu reinicio, ele não vai voltar para a área de trabalho do usuário corrente, que é do usuário que eu estou usando agora. Ele vai voltar na tela de login. Então, se eu tenho 2 usuários no meu computador, 3 usuários, ou se eu tenho até mesmo um usuário só e esse usuário tem senha, quando eu reinicio, ele volta e pede o login ali. Ele não vai entrar direto na área de trabalho do último usuário que estava utilizando. Então, essa também está falsa. Então, o que seria VVFF
E VVFF é a letra B. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui e depois eu continuo no próximo